A principal diferença da carreira administrativa para a carreira policial é que, apesar de ambas trabalharem na mesma instituição, né, no caso ali na Polícia Federal ou na Polícia Rodoviária Federal, no caso específico da PF, a principal diferença, primeiro vem uma diferença externa, que é a diferença da carreira administrativa da polícia em relação a outras carreiras administrativas. Primeiro que a carreira administrativa da Polícia Federal, ela trabalha como uma carreira de apoio à atividade policial. Então, esse é um diferencial que a carreira administrativa da PF tem quando comparada com outras carreiras administrativas aí dentro do serviço público, em especial dentro do Poder Executivo Federal. E a segunda diferença é que a carreira administrativa da PF, além de trabalhar nas áreas administrativas tradicionais, já conhecidas dos candidatos, como licitação, gestão de pessoas, orçamento, etc., também trabalha em áreas de fiscalização e em áreas de apoio à atividade policial ou área mesmo de policiamento administrativo. Então, o servidor ele pode trabalhar não só com atendimento ao público, mas atendendo ao público dentro dessas duas grandes áreas, ou fiscalização ou área de polícia administrativa. Então, esse é um grande diferencial da carreira administrativa em relação à carreira policial e também um diferencial da carreira administrativa quando comparada com outras carreiras administrativas dentro do serviço público. Já na PRF, essa diferença já é mais evidente porque a carreira administrativa ela trabalha só mesmo com as áreas administrativas tradicionais. As áreas da atividade policial ficam aí incumbidas aos policiais rodoviários federais. O concurso da Polícia Federal ele é uma excelente oportunidade para candidatos que se prepararam, por exemplo, para o CNU, né, para o Concurso Nacional Unificado. Então, quem se preparou ali voltado para o bloco 5, bloco 7, bloco 8, por exemplo, pode aproveitar uma boa parte desses conteúdos para essa prova da Polícia Federal. O concurso ele é composto de matérias que são matérias em comum para a área administrativa, então nós temos ali português, informática, direito constitucional e direito administrativo, né? São as matérias de base para todos os concursos da área administrativa, então mesmo que o candidato tenha a pretensão de depois do concurso da Polícia Federal se preparar para uma outra prova, esses conteúdos eles podem ser aproveitados em outros certames, como agências reguladoras, concurso da MPU, INSS, enfim, outros cargos aí da área administrativa têm conteúdos similares com esse da área administrativa da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Então, um bom ponto de partida para o candidato é começar a construir uma boa base nessas matérias. E quanto antes ele fizer, melhor. Por quê? Porque existe um tempo para consolidar o aprendizado. Então, quanto mais cedo o candidato iniciar a preparação, mais ele consegue ir fazendo ajustes na rota e mais rápida também é a aprovação dele, porque ele consegue esgotar um conjunto de matérias e de assuntos que, quando tiver a publicação do edital, esse aluno já terá aí superado esses conteúdos e vai ficar apenas ali com as etapas de realização de questões e revisão desses conteúdos estudados. E aí eu decidi focar apenas para concursos da área administrativa. Então, eu estava estudando focado em concursos para a área administrativa. Fiz inúmeros concursos antes do concurso da Polícia Federal, fiz CNJ, TST, TCU, TRT aqui da 10ª região do Distrito Federal e Tocantins, Anatel, fiz inúmeros concursos nesse período. E em 2013 saiu o edital aí da Polícia Federal, no final de 2013, entre outubro e novembro mais ou menos, saiu o edital da PF para a área administrativa. Não era o concurso que inicialmente estava no meu radar, mas eu vi esse concurso aí como uma excelente oportunidade de colocar, né, à prova os conhecimentos que eu vinha já adquirindo ali no meu processo de estudos. Então, esse concurso ele não era o meu objetivo de início. Era um concurso que estava ali no meu roteiro, né, acabou passando ali na minha frente, digamos assim, eu vi como uma excelente oportunidade de me preparar para essa prova. E aí eu já tinha uma base em algumas, né, nas matérias básicas e procurei estudar os conteúdos específicos. Nesse período eu estava estudando ali das 23 até as 2 da manhã, que era o horário que na época eu tinha disponível, então era um horário bastante cansativo, bastante extenuante, e aí mas era o único horário que eu tinha ali no momento para poder estudar, então aproveitei esse tempo ali, né, do edital para a prova, estudei basicamente os conteúdos específicos, já que eu tinha uma boa noção dos conhecimentos básicos, e fui
para a prova com essa bagagem, né? Com essa preparação. Até então eu não tinha sido aprovado em nenhum concurso, minha aprovação veio posterior, né? Esse foi o primeiro concurso que eu fui aprovado. Depois desse concurso fui aprovado em outros certames, passei 2 vezes no concurso do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, passei também na Defensoria Pública da União, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então fui aprovado em outros concursos, mas todos posteriores a esse concurso da Polícia Federal. Nesse período da PF foi a minha primeira aprovação, e dentre esses que eu fui aprovado, foi o primeiro também que me nomeou. Minha nomeação ocorreu em julho de 2016. Foi um momento assim marcante na minha vida. Existem concursos que melhoram a sua vida e tem outros concursos que mudam a sua vida. E o concurso da Polícia Federal foi literalmente o concurso que mudou a minha vida. Eu saí de uma situação em que eu era desempregado, não tinha emprego, né? Estava sem trabalhar, só estudando mesmo, e literalmente acordei de um dia para o outro servidor público aí da instituição Polícia Federal, que, diga-se de passagem, para aqueles que estão nos assistindo, tem uma pesquisa é, do IBOP, do antigo IBOP, mostrando quais são as 3 principais instituições com mais credibilidade na sociedade. Em primeiro lugar, nós temos a igreja. Em segundo lugar, nós temos o Corpo de Bombeiros, né? E não dá para competir com o Corpo de Bombeiros, eles salvam inúmeras vidas aí diariamente nas grandes cidades brasileiras. E em terceiro lugar ficou exatamente a Polícia Federal, ou seja, é uma das poucas instituições de segurança pública que figura aí como instituição de credibilidade na nossa sociedade. Então isso mostra o peso de ter, né, de ser servidor da Polícia Federal, de vestir a camisa da Polícia Federal, como eu tive a grata oportunidade de poder vestir. Você também está assistindo aí a nossa entrevista de hoje, tem a oportunidade também de vestir essa camisa, você se preparando de forma antecipada para esse concurso. Uma das dificuldades que eu encontrei na época, e que hoje já não é mais uma dificuldade, porque hoje a gente tem esse tipo de conteúdo em abundância no mercado, foi exatamente a questão dos materiais. Nessa época, a quantidade de materiais, cursos preparatórios era muito escassa. Hoje a gente tem inúmeros materiais e cursos disponíveis aí no mercado. Aqui no Que Concursos nós temos inúmeros materiais, tanto em PDF, videoaulas, ferramentas de monitoramento do desempenho. Isso à época não existia. Então, uma das grandes dificuldades foi justamente encontrar materiais. Uma boa parte dos conteúdos eu acabei estudando por lei seca, né? Então ali a parte de legislação específica da PF, administração geral, consegui alguns livros ali do Chiavenato, que era um autor que estava muito em alta nessa época, né? Administração geral e pública era uma matéria que estava iniciando a cobrança em concursos públicos, não era uma matéria recorrente. A cobrança começou justamente nesse período, 2013, 14, 15. Hoje já é uma matéria que faz parte aí dos concursos da área administrativa, mas na época era um conteúdo que as bancas, as instituições estavam iniciando a cobrança, então não tinha muito conteúdo, muito material para se preparar. Então, uma das principais dificuldades que eu encontrei foi procurar material. Hoje, a dificuldade dos candidatos é estruturar esse conteúdo de estudos, né? E é para isso que nós temos aqui o projeto, né, das mentorias, e eu auxilio candidatos que estejam interessados nesse concurso, tanto com acompanhamento individualizado, quanto também com um acompanhamento aí em forma de turmas, né? Ontem tivemos o lançamento da turma preparatória para esse concurso, né? Então a gente vai mentorar inúmeros candidatos que têm interesse em se preparar para essa prova da Polícia Federal. Então essa foi uma das principais dificuldades, né? Que hoje já não é mais a dificuldade da maioria dos candidatos, ter material disponível no mercado. Outra dificuldade também foi com a dinâmica de revisão. Hoje também nós temos inúmeras ferramentas de revisão. Na época não tínhamos tantas ferramentas disponíveis assim. Eu fui no bom e velho caderno, né, ali para fazer as revisões, construir meu material de revisão ali de forma ativa, como orientamos os alunos na mentoria. E aí, a partir dessa revisão, eu fui procurando fazer pelo menos revisões semanais e depois fui aumentando a intensidade dessas revisões até ali uma semana antes da prova. E tive bastante êxito e tornei servidor da Polícia Federal para a área administrativa. Esse concurso, de fato, tem 10 anos aí que não tem prova. A última prova foi exatamente essa prova que eu fiz em 2014. E quando eu fiz essa prova da Polícia Federal, também tinha 10 anos do último concurso,
que tinha sido em 2004. Então, um concurso que tem aí, pelo menos do histórico que a gente observa, uma regularidade aí de divulgação a cada 10 anos, né? Pelo menos essa tem sido aí a tônica dos últimos editais. Obviamente, de lá para cá, muitas coisas mudaram. A primeira coisa que mudou foi o conjunto aí de conteúdos cobrados, né? Como eu falei, a administração pública era um conteúdo que estava engatinhando, né, nas provas, era um conteúdo que estava sendo cobrado ali de forma ainda muito incipiente. Hoje nós já temos conteúdos voltados para isso, nós já temos materiais específicos para essa disciplina e também vieram outros normativos que hoje já compõem aí o conteúdo programático de inúmeros concursos para a área administrativa, como Lei Geral de Proteção de Dados, a própria Lei de Licitações, que passou por uma atualização recentemente, né, e vai ser agora cobrada nos próximos concursos, e também a própria Lei de Cotas. Quando eu fiz esse concurso da Polícia Federal, não existia ainda a Lei Federal 12.990 de 2014, que é a lei que instituiu o percentual de 20% das vagas destinadas para concursos públicos federais para candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos, né, os candidatos negros. Não existia essa norma na época do concurso da Polícia Federal. Então, todos os candidatos autodeclarados negros concorreram nas vagas gerais. Então, isso vai ser uma primeira mudança desse concurso agora para o concurso de 2014. Vamos ter vagas aí destinadas aos candidatos cotistas, coisa que não teve em 2014. Outra coisa também que é uma mudança que vai ocorrer com certeza é a procura, né, de candidatos para esse concurso. No concurso de 2014, nós tivemos ali 100 mil inscritos, e para o Distrito Federal, que foi a região que eu concorri, lembrando que esse concurso da Polícia Federal para a área administrativa, diferentemente dos concursos para a carreira policial, ele sai com um formato regionalizado. Então, o candidato pode se inscrever na unidade federativa em que ele reside. Então, como eu resido no Distrito Federal, me inscrevi à época para o Distrito Federal. Aqui para o Distrito Federal foram 60 mil candidatos inscritos e Brasil foram mais de 100 mil. Então, é possível que para esse próximo concurso a gente tenha pelo menos aí o dobro ou o triplo de candidatos inscritos, até porque em 2014 nós tínhamos uma demanda muito mais abundante de concursos e agora a gente está assistindo aí uma retomada gradual dos concursos, especialmente concursos para a área administrativa. Então, a procura vai ser muito grande, como você bem falou, tivemos aí mais de 2 milhões de inscritos no CNU, tivemos milhões de inscritos também no concurso da Caixa Econômica, então concursos bancários administrativos movimentam muitos candidatos. E o concurso da Polícia Federal não vai ser diferente. Minha aposta é que a gente tenha pelo menos aí o triplo de candidatos inscritos em relação ao concurso de 2014. E com relação à concorrência, o que o candidato deve esperar é o seguinte: primeiro, o candidato não deve se assustar com a concorrência, porque muitos desses candidatos que se inscrevem, muitos não finalizam o processo de inscrição, ou seja, não pagam o boleto. Dos que pagam o boleto, muitos não se preparam da forma adequada para o concurso, então acaba que no final ali, menos de 5% são de fato os candidatos que estão ali competitivos para disputar uma das vagas disponíveis ali para esse concurso da Polícia Federal. Então, o primeiro conselho que eu dou é não se assustem com os números da concorrência. Quando eu fiz esse concurso, tinha 100 mil candidatos aí disputando e só no Distrito Federal 60 mil. Só para vocês terem ideia, o concurso da Polícia Militar daqui do Distrito Federal, só o concurso local trouxe 50 mil candidatos. Então, o concurso da magnitude da PF ter atraído 60 mil pessoas mostra a importância e a força que esse certame tem. Então, só no DF tivemos 60 mil inscritos, fora nas outras regiões. Então, são muitos candidatos que estão, obviamente, ali interessados nesse concurso, mas nem todos, não é o caso, né, de vocês que estão assistindo aqui a nossa entrevista de hoje, mas a maioria dos candidatos não se prepara da forma adequada. Então, isso faz com que essa concorrência ela seja um número superestimado, mas que no final realmente ficam poucos candidatos ali disputando efetivamente as vagas. Então, recapitulando um pouco o que eu falei aqui, não se preocupar com os números em relação à concorrência. Claro, vamos ter muitos candidatos procurando esse concurso, até por conta da escassez de concursos administrativos que tivemos aí nos últimos anos.
e também pelo perfil dos conteúdos a serem cobrados. Vamos ter atualizações na lei de licitações, vamos ter também atualizações na legislação da Polícia Federal. No concurso passado, por exemplo, foi cobrado Estatuto do Estrangeiro. Hoje esse normativo foi revogado e está em vigor a Lei de Imigração. Então, tivemos atualizações aí legislativas que são importantes para os candidatos observarem na hora que for estudar o conteúdo, né, as matérias, os assuntos relacionados à prova da Polícia Federal para a carreira de agente administrativo. A minha entrada na Polícia Federal foi muito interessante porque na véspera da minha nomeação foi em julho de 2016, no dia 8 de julho de 2016, na véspera da nomeação, estava na minha rotina normal naquela época, ou seja, de concurseiro, me preparando para as provas. E foi um dia que eu estava muito cabisbaixo, muito triste, enfim, me questionando se realmente era essa jornada que eu deveria trilhar. E aí, no outro dia, como eu falei, literalmente acordei servidor público, vi meu nome no Diário Oficial, fiquei durante um bom tempo ali incrédulo, né, sem acreditar que meu nome estava no Diário Oficial, tinha sido nomeado para a Polícia Federal. Recebi um e-mail ontem, quem pôde participar da live de lançamento da nossa turma, divulguei esse e-mail na live, mostrando lá, dando as boas-vindas, falando que o candidato está ingressando numa das instituições com mais credibilidade no país. E como é que funciona todo o processo de recepção na Polícia Federal? Depois que eu tomei posse, né, assinei o termo de posse, passei por um treinamento de aproximadamente 60 dias. Esse treinamento se deu pelo fato de que os candidatos que foram nomeados em 2016, eles já foram nomeados diretamente para os aeroportos internacionais. Então, todo aeroporto no Brasil que é denominado aeroporto internacional tem uma unidade da Polícia Federal. E eu fui nomeado para o Aeroporto Nacional de Brasília. Então, passamos por um treinamento de 60 dias aproximadamente, em que a gente conheceu a história da Polícia Federal, a estrutura, todo o organograma da instituição e também todo o trabalho relacionado aí à dinâmica aeroportuária. Então, confecção, emissão de passaportes, controle migratório, fiscalização relacionada aí a embarque com armas de fogo. Então, passamos por todo esse treinamento durante 60 dias. A recepção foi ótima, fomos muito bem recebidos. Os candidatos nomeados foram recebidos tanto por policiais, então delegados, agentes, escrivães, quanto por outros servidores administrativos, tanto servidores de nível médio quanto servidores administrativos de nível superior. E nós fomos recebidos por uma excelente equipe e também por uma excelente estrutura. Nós fomos recebidos na Academia Nacional de Polícia, a ANP, que fica sediada aqui em Brasília. Inclusive, o servidor administrativo da Polícia Federal tem também possibilidade de trabalhar na Academia Nacional de Polícia, é uma escola, ela é enquadrada como uma escola de governo, ou seja, uma escola que forma e aprimora servidores, capacita servidores. E, e a ANP tem, enfim, cursos, treinamentos, não só para o público interno, para servidores administrativos e servidores da carreira policial, como também para o público externo, para a sociedade. Tem diversos cursos ali que são voltados para a comunidade de uma forma geral. Então, nós fomos muito bem recebidos pela Academia Nacional de Polícia, passamos por todo esse treinamento, foi tanto um treinamento teórico, quanto também treinamento prático, e tivemos ali outras atividades também, como atividades físicas, noções de defesa pessoal, e também algumas atividades lúdicas ali para fortalecer a integração entre os servidores que estavam ali tomando posse. Diferentemente da área policial, que é o regime ali de semi-internato, na nossa dinâmica não foi de internato, então a gente fazia o curso ali durante o período matutino e vespertino, e depois o candidato podia ir embora para casa e voltava no dia seguinte. Essa dinâmica foi de segunda a sexta-feira. Passado esse período de 60 dias, a gente começou efetivamente as atividades no aeroporto internacional, né? No meu caso aqui no aeroporto internacional de Brasília. O servidor administrativo da Polícia Federal, ele tem, além da estabilidade financeira e a estabilidade profissional garantida pela 8.112, o servidor da PF dessa área também tem uma grande mobilidade. O que que isso significa? Isso significa que o servidor ele pode não só atuar em diversos setores da polícia, como pode atuar também em outras unidades da federação, né? Outras unidades da corporação espalhadas aí pelo Brasil inteiro.
Então, o servidor administrativo, além de trabalhar com as adicionais entrevista, então ele pode trabalhar em área de gestão de pessoas, ele pode trabalhar ali com a área de pagamento, orçamento, conta. O servidor também tem outras áreas para atuar, como áreas, né, como eu falei, de fiscalização, policiamento administrativo e, no caso ali da Academia Nacional de Polícia, com escola de governo. Então, o servidor administrativo tem um leque de áreas de oportunidades muito amplo para poder atuar. Então, o servidor administrativo da PF, ele literalmente não fica ali lotado numa unidade, num setor, e fica a carreira inteira lotado naquele setor. Ele tem muita mobilidade, até porque, como o servidor trabalha dentro de uma instituição policial, eventualmente tem momentos em que servidores administrativos são escalados para atuarem pontualmente ou até mesmo de uma forma um pouco mais é, estendida em algumas atividades de apoio à atividade policial. Vou dar um exemplo aqui que inúmeros servidores, por exemplo, administrativos, foram atuar de forma provisória, sob forma de missão, na Operação Acolhida, que foi a operação que tratou ali, por exemplo, da situação de refugiados venezuelanos na fronteira da Venezuela com o Brasil. Então, diversos servidores saíram ali das unidades administrativas, de aeroportos, de áreas como, por exemplo, emissão de passaportes, e foram prestar esse suporte não só aos servidores da Polícia Federal lotados nos postos de fronteira, mas também a outras instituições que participaram dessa operação, como o Exército, a Advocacia Geral da União, Defensoria Pública da União, prestando ali não só assistência à saúde para esses refugiados, como também assistência jurídica. Então, os servidores da PF foram atuar ali no controle migratório, no acolhimento desses refugiados. Então, é uma das inúmeras possibilidades que os servidores administrativos podem atuar trabalhando na Polícia Federal. Os servidores também podem atuar, como eu falei, na emissão de passaportes. Então, cidadãos que têm interesse em emitir passaporte, tirar um passaporte novo, normalmente são servidores administrativos que também atuam nessa área. Dentro dos aeroportos, nós temos a parte de controle de embarque com armas de fogo. Servidores administrativos também auxiliam nessa parte do cadastramento, verificação de documentação, verificação dos armamentos. Então, o servidor ele não fica só restrito à área administrativa propriamente dita, ele também tem inúmeras outras áreas dentro da Polícia Federal que ele pode atuar. Uma outra área também muito interessante que o servidor administrativo pode atuar, por exemplo, é na fiscalização de empresas que prestam serviço de segurança privada. Então, nós temos aí casas de shows, restaurantes, cafeterias locais que tem normalmente ali um vigilante, um segurança, para que esse profissional possa exercer a sua atividade, ele passa ali por um processo de credenciamento, fiscalização, exatamente da Polícia Federal. E o servidor administrativo contribui, auxilia, por exemplo, participando dessa fiscalização, não só com análise, por exemplo, de documentos e requisitos, mas efetivamente indo a campo para ver se os requisitos exigidos ali na legislação específica estão sendo de fato cumpridos. Então, tem um leque aí de atribuições. Não procurem olhar a carreira administrativa como uma carreira menor. Obviamente, a Polícia Federal tem também carreiras policiais com remunerações superiores em relação à carreira administrativa. Só que é importante observar que a carreira administrativa da Polícia Federal, como eu falei aqui no começo, é uma carreira que tem diferenciais em relação a outras carreiras administrativas dentro do Poder Executivo Federal, por exemplo. Então, nesse concurso da Polícia Federal que eu fiz, tinham candidatos que eram servidores administrativos de outras instituições, pediram exoneração para poder tomar posse na Polícia Federal. Então, são servidores que saíram de carreiras administrativas e tomaram posse na carreira administrativa da Polícia Federal. Então, isso mostra o diferencial da carreira administrativa da Polícia Federal quando comparada com outras carreiras administrativas. Em termos remuneratórios, por conta do reajuste que diversas carreiras do Poder Executivo teve recentemente, a carreira administrativa da Polícia Federal e também a da Polícia Rodoviária Federal foi contemplada com um reajuste salarial. Então, hoje, a remuneração inicial do servidor que tem interesse em prestar esse concurso já é superior a R$ 6.000.
né? Para a carreira de nível médio, R$ 6.000, e para a carreira administrativa de nível superior, R$ 7.000. Então, carreira ali de psicólogo, administrador, enfermeira, etc., já inicia aí na casa dos R$ 7.000. E para a carreira administrativa, cujo requisito, pelo menos até a presente data, até essa entrevista de hoje, continua sendo o nível médio, o antigo segundo grau, a remuneração ela está excelente. Então, se você hoje está numa situação ali de precariedade trabalhista, de emprego, você iniciar a sua jornada profissional como servidor público ganhando ali já de largada R$ 6.000 é uma excelente remuneração. Como eu falei para vocês, eu era desempregado, eu ganhava R$ 0, né? E de repente comecei ganhando ali na época, a remuneração não era R$ 6.000 como é hoje, era 4.000 e poucos reais, mas já era uma excelente remuneração diante do quadro que eu estava vivenciando ali, que eu estava ganhando literalmente R$ 0, né? Estava desempregado, tinha uma reserva ali que conseguia me manter, mas não tinha uma renda entrando ali todo mês, uma recorrência. Então, você ter ali uma remuneração todo mês e você ter a garantia de que essa remuneração vai estar disponível para você todo mês, permite que você tenha ali uma organização, uma programação financeira para você, a partir dali, tocar outros projetos na sua vida. Então, a remuneração hoje ela está muito atrativa, R$ 6.000. Essa remuneração já compõe pelo vencimento básico, uma gratificação pelo exercício de atividade ali de apoio à atividade policial e, dependendo da área que você for lotado, que você for efetivamente trabalhar, tem outros benefícios adicionais. Por exemplo, para os servidores que trabalham em aeroportos, como foi o meu caso, tinha também ali, por exemplo, adicional de periculosidade, adicional noturno. Servidores que trabalham, por exemplo, na Academia Nacional de Polícia, tem ali uma gratificação por exercício de escola de governo. Então, é uma gratificação que é percebida apenas por quem trabalha na NP e que dá ali um plus salarial. Fora que existem situações esporádicas em que o servidor também pode fazer ali algumas atividades, algumas missões, operações fora do Brasil, no exterior. Lembrando que a Polícia Federal, ela não só tem unidades no Brasil, mas também tem unidades que são chamadas ali os oficiais de ligação, né? A Polícia Federal está situada dentro das repartições consulares brasileiras, estão dentro de embaixadas, consulados, prestando ali segurança não só para os servidores do Itamaraty, mas para outros servidores que atuam ali nas representações diplomáticas no Brasil. E, eventualmente, não é uma regra, não é algo recorrente, mas pode ocorrer, é uma possibilidade do servidor administrativo poder, eventualmente, prestar um serviço ali de forma transitória em alguma dessas representações ali, em alguma dessas unidades da Polícia Federal, situadas também no exterior. Então, como eu falei, a Polícia Federal tem um leque aí de oportunidades, de mobilidade, de áreas que o servidor pode atuar, e isso, obviamente, tem ali uma recompensa financeira também, para além da remuneração, tem essas outras gratificações que o servidor pode receber também. A questão da mentoria, eu comecei logo depois do concurso da Polícia Federal, muitas pessoas me procuraram querendo saber como tinha sido a minha jornada, a minha preparação, e inúmeras pessoas me procuravam para saber de dicas, informações, por onde começar, e aí eu vi que eu tinha essa habilidade para mentoria. Então, comecei ali de uma forma muito caseira, mentorando pontualmente alguns amigos próximos, algumas pessoas que me procuravam ali para se preparar para determinados concursos. Essas mentorias eu cobrava ali um valor simbólico, em alguns casos eu nem cobrava valor, mas eu tinha essa vontade, vamos dizer assim, essa chama de poder ajudar outras pessoas a mudarem de vida por meio dos estudos para concursos públicos, assim como eu tive a minha vida transformada e me tornei servidor público inicialmente na Polícia Federal e hoje sou servidor do Poder Judiciário, né? Sou servidor do Tribunal Regional Eleitoral daqui do Distrito Federal. Mas a Polícia Federal foi o concurso que mudou a minha vida, foi o concurso que abriu as portas e me transformou em servidor público. E com isso, eu também, né, auxilio candidatos a atingirem esse mesmo objetivo, né, de se tornarem servidores públicos. Então, aqui no Que Concursos, eu mentoro candidatos que têm um interesse aí para concursos da área administrativa, como esse, por exemplo, da Polícia Federal,
e também para carreiras jurídicas. Então, você que tem interesse em analista da área judiciária, analista jurídico, oficial de justiça, são algumas aí das carreiras que eu auxilio candidatos na mentoria, orientando no processo de estudos desses candidatos, orientando tanto na dinâmica com revisão, realização de questões, monitorando o desempenho e, principalmente, fazendo com que o candidato não tenha que passar por toda aquela jornada que eu passei de erros. Como eu falei para você, minha jornada começou em 2006 e cometi inúmeros erros. O grande erro que eu cometi foi atirar para todo que é lado. Né? Então, hoje o candidato ele precisa começar a jornada para concursos tendo clareza de qual área que ele quer atuar. E uma vez escolhida essa área, ele prosseguir nessa área até que venha a aprovação e a nomeação. E aí, depois disso, ele pode, obviamente, galgar outras áreas de preparação. Mas é interessante que ele não fique mudando de área no decorrer da jornada. Esse foi um erro, por exemplo, que eu cometi e que os alunos que eu mentoro, eu já oriento dessa forma para que ele não cometa esse mesmo erro. Né? Então, hoje mentoro o candidato para inúmeros concursos. E, no caso da Polícia Federal, estão abertas aí as inscrições para a turma, né, coletiva de preparação para esse concurso. Esse concurso é o fator-chave para a aprovação dos candidatos vai ser o fator tempo. Então, quanto antes o candidato se preparar, melhor vai ser a preparação dele, não só pelo fato dele esgotar o conteúdo base do conteúdo programático ali do último edital, mas também para caso ele tenha ali alguns erros, algumas situações críticas, ele tenha tempo de fazer os ajustes de rota, coisa que na situação pós-edital fica muito mais difícil, porque o próprio edital ele já traz ali quais comandos são necessários para o candidato seguir. Então ele vai trazer ali quantas questões vão ser mais importantes para o candidato priorizar. Então, por exemplo, no edital anterior a banca foi o CESP/Sebrasp. Nós tivemos 120 questões, sendo 70 questões de conhecimentos específicos. Então, o próprio edital já deu o comando: olha, eu vou cobrar aqui 70% do conteúdo nesse conjunto de matérias. Então, mesmo que o candidato tenha dificuldade em um conteúdo de conhecimentos básicos, o conhecimentos específicos, ele indo bem, ele acerta ali 70% da prova. Então, no edital, a dinâmica muda. Então, é importante que o candidato se aproveite desse tempo antes da publicação do edital para começar a preparação, né, o quanto antes, e começar já nesse momento com as matérias básicas que eu citei aqui no começo: português, direito constitucional, administrativo, administração pública, gestão de pessoas. Então, são algumas matérias aí para o candidato já começar a preparação. E aí, no edital, obviamente, vão ter ajustes, é muito provável que tenhamos conteúdos novos, mas iniciando por essas matérias, o candidato já está largando na frente de muitos outros que vão começar a se preparar apenas na saída do edital, e na saída do edital pode ser que o tempo seja curto demais e não dê tempo de esgotar ali todo o conteúdo, ou pelo menos ver uma boa parte do conteúdo do edital. E aí, obviamente, isso vai ter repercussão ali na prova, né? Com uma possível não aprovação. E aí a gente não quer que isso aconteça. Então, quanto antes vocês se prepararem, melhor, mais chances vocês vão ter de chegar competitivos para essa prova da Polícia Federal, para o cargo de agente administrativo, que com todo respeito às demais carreiras, mas é uma excelente carreira, é uma excelente porta de entrada no serviço público para você que está numa situação como a que, por exemplo, eu estava quando eu estava me preparando para esse concurso, desempregado, sem nenhuma perspectiva profissional. Pessoal, para vocês que estão com dificuldade de organizar seus estudos, não tem tempo, não sabe por onde começar, a mentoria é uma orientação. Então, nós estendemos a mão para você que quer se preparar e quer largar na frente de outros candidatos que estão aí se preparando para essa prova. Essa prova ela não é uma prova impossível, porém exige preparação. E aqui no Que Concurso é muito conhecido por ter um amplo banco de questões, né, mais de 1 milhão de questões estão aí registradas na plataforma, mas o Que Concursos é muito mais do que isso. O Que Concurso tem videoaulas, tem PDFs, mapas mentais, ferramentas de monitoramento de desempenho, e agora também o Que Concursos tem aí as mentorias, que são esses acompanhamentos em relação aos candidatos que querem se preparar. E no caso da Polícia Federal, nós estamos com inscrições abertas para uma turma coletiva que tem por objetivo preparar candidatos para a prova da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para o cargo de agente administrativo, que, como eu falei, exige apenas o antigo segundo grau, nível médio. Então, é muito difícil você ter hoje uma carreira, inclusive profissional na iniciativa privada, que exige apenas o nível médio,
e que pague remuneração aí na casa de R$ 6.000. Na Polícia Federal, isso é perfeitamente possível. Então, se você ainda não conhece a mentoria, siga as redes sociais do Que Concursos, siga também as minhas redes sociais. O meu perfil no Instagram é Edu sem acento, 2 underlines pessoa, para aqueles que têm interesse em me seguir. Sempre estou postando conteúdos, informações também do Que Concursos, do Folha Dirigida, e claro, divulgo também informações sobre essa mentoria. Essa mentoria é para você que não tem tempo para se organizar. A gente vai entregar literalmente tudo mastigado, só para você sentar e estudar. Nós vamos disponibilizar uma ferramenta que você vai conseguir estudar, você vai ter acesso a questões, você vai conseguir revisar no tempo certo. Então, se você tem dificuldade de revisar, nós vamos disponibilizar uma ferramenta que vai dizer para você como e quando revisar. E, claro, vamos ter acompanhamentos periódicos para ir monitorando o seu desempenho e fazendo os ajustes de rota. Todos os candidatos que estão interessados nessa mentoria têm todos esses benefícios, além, claro, de uma comunidade ali exclusiva que a gente bate papo, troca ideias sobre esse concurso e sobre preparação para esse concurso. Então, se você não conhece a mentoria, entre em contato com a gente para mais informações.